Oi, gente, eu tô entrando aqui 5 minutinhos mais cedo, porque o nosso entrevistado de hoje vai fazer uma live e ele não tava tão, assim, vamos dizer assim, up to date com essa história toda. Ele até tá sendo uma pessoa incrível, encantadora, porque se dispôs a fazer isso. É o Daniel Tabac, é um super oncologista, uma referência. Deixa eu ver se ele tá aqui, que a gente vai estar querendo aqui ver se ele já consegue entrar para a gente fazer a nossa live. Eu estou fazendo um teste com ele, entrei um pouquinho mais cedo. Eu estou vendo que ele não entrou aqui ainda. Vamos dar um tempinho mais para ele. Vocês não vão perder, né? Porque vai ser o máximo essa live, porque o Daniel Tabac é uma referência na questão toda do câncer, oncologia, hematologia. Acho que ele vai dar, assim, muitas luzes pra gente nesse momento, que é o que a gente precisa. Tô tentando ver se ele já conseguiu entrar aqui. A gente combinou de fazer esse testezinho antes. Sabe como é que é, né, gente? Tem que fazer um teste. Vamos ver se agora... Olha só, gente. Eu quero dizer que ontem foi realmente foi uma live que surpreendeu muitas pessoas. Tem gente baixando o livro. Ah, o Daniel Tabac entrou. Uau! Cadê o Daniel Tabac? Só para a gente testar aqui. De repente, ele entrando, a gente já começa, né? O que vocês acham? Oi, Daniel! Oi, Márcia, tudo bem? Tudo deu certo, tá vendo? Deu certo, deu certo. Eu estava falando que a gente estava fazendo um teste, mas já que você entrou tão bem, a gente podia começar, né, Daniel? Conversando um pouco, uns minutinhos antes, o que você acha? Claro, tudo bem. Gente online? Tá muito bom. Eu vou só, já que isso é tão informal assim, eu só vou desligar o ar-condicionado e aí vai ser melhor para a gente se ouvir. Tá certo, então desliga. Olha, tem gente aqui falando a beça do Daniel Tabac, que entrou aqui. Tem muitos clientes, eu acho que esses clientes seus e pessoas que gostam muito do seu trabalho. Né? Tem muita gente aqui já entrando. Fica aqui pertinho para ler, porque senão eu não consigo ler, Daniel. Mas, olha, eu quero te dizer que eu acho muito importante quando eu faço lives com os médicos, porque a gente passa informações para quem está em casa, às vezes angustiada, preocupada, né? Criando até fantasias na cabeça, ou então despreocupadamente, sem saber, fazendo coisas que não deveria fazer. Então, toda vez que eu faço um médico aqui, eu fico achando que eu estou prestando um serviço para quem está em casa. Também estou fazendo essa consulta online, na live. Que bom. Não, obrigado pela oportunidade, porque realmente esse é um momento muito caótico. Acho que o melhor termo é caótico diante das dificuldades, no sentido de que aquilo que é verdade hoje, amanhã pode não ser. Algumas coisas que nós acreditávamos no início, hoje deixou de ser verdade, ou pelo menos continuam havendo muitas dúvidas. Então, eu acho que essa possibilidade de esclarecer é muito importante, porque um sentimento de angústia que persiste em todas as pessoas, independente da área em que elas atuam, por conta da incerteza e da insegurança. Eu acho que esse é o principal sentimento que eu consigo perceber em todo mundo e em nós mesmos, né? Pois é, Daniel. Até eu pergunto assim, os médicos, né? Você acaba respondo muito mais do que, né, a maioria das pessoas, médicos, enfermeiros, enfermagem, enfim, quem trabalha na área da saúde, né? Você vê também essa angústia na classe, vamos dizer, da saúde, da classe médica, de enfermeiro, tudo? Não, com certeza, quer dizer, eu acho que passados esses 3 meses, eu acho que a gente vê algumas fases em que isso de fato se desenvolveu. Eu acho que o primeiro momento que acometeu a comunidade de modo geral foi exatamente as dificuldades da própria organização do sistema. Quer dizer, ninguém estava preparado para isso e muito menos em nenhum lugar do mundo. E a organização aconteceu de uma forma mais rápida em alguns locais, outros não. E a grande dificuldade era a carência de material. Quer dizer, o que a gente viu foi, num determinado momento, um volume absolutamente gigantesco de pacientes chegando nas emergências e muito graves, né? E que
vamos dizer assim, tendo convivido e conversado com vários médicos, eu não trabalhei na linha de frente, mas como tive a oportunidade de conversar com vários profissionais, e a angústia era essa, quer dizer, primeiro a disponibilidade de material desse equipamento de proteção individual, quer dizer, e até saber usá-los, né? Porque colocar para aquelas pessoas, para muitas delas, se proteger dessa maneira não é uma coisa habitual. A gente vê, inclusive, não só aqui, mas fora daqui, se a gente olhar algumas imagens de médicos nos Estados Unidos, por exemplo, a gente vê que a forma deles se protegerem é bem diferente, por exemplo, daqueles médicos na China, em que o grau de proteção inicial, pelo menos, foi muito mais preocupante no sentido de proteger esses profissionais. Então, eu diria que uma das principais angústias dos médicos aqui era exatamente se eles iriam ser contaminados ou não, se eles sendo contaminados ao voltar para casa, se eles contaminariam alguém em casa. E, ao mesmo tempo, a angústia de lidar com pacientes muito graves e que ter que tomar decisões naquele momento sobre, na carência de determinados materiais e aparelhos, quem de fato deveria ser beneficiado com aquele aparelho. Então, isso é uma situação muito angustiante. Eu acho que, do ponto de vista ético, muito, muito, muito difícil. Eu fico pensando, Daniel, essa questão que você falou agora, de decisões que precisavam ser tomadas, em alguns casos, em alguns lugares, de vida e morte. É uma responsabilidade, é um peso muito grande em cima do médico, porque é uma escolha que a gente até lembra daquele filme Escolha de Sofia, né? Exatamente. Aquele Exatamente. filme dramático, que é uma coisa terrorizante, quer dizer, mas a pessoa precisar fazer uma escolha dessa deve ser, eu acho que para a comunidade médica, deve ser uma coisa assim, torturante. Né? Sabe? Você, no dia seguinte, vai ter que fazer a escolha, no dia seguinte, vai ter que fazer a escolha. Essa é uma questão que rapidamente precisou ser abordada. Comitês de bioética foram estabelecidos no sentido de definir alguns aspectos que de fato são diferentes. Quer dizer, nós, profissionais, temos a nossa responsabilidade ética diretamente com aquele paciente que está sentado à nossa frente. Do ponto de vista de saúde pública, a questão se torna diferente, porque nós precisamos decidir no sentido de beneficiar, vamos dizer assim, o bem comum. Quer dizer, e como é que isso se coloca individualmente é muito difícil. Então, a maioria dos hospitais procurou se organizar no sentido de que essas decisões não fossem tomadas exclusivamente por uma única pessoa, de forma que diluir isso, porque aquele médico, aquele profissional, aquele enfermeiro vai para casa e ele vai levar essa marca para o resto da vida. Exatamente. Então, e o que é mais difícil, quer dizer, como é que essas decisões eram tomadas? Muitas vezes, essa definição no sentido de atender aqueles que tinham maior possibilidade de se recuperar. Então, o grande problema é que, imediatamente, a ideia de idade vem à tona. Né? Mas a verdade é que a idade não é o único fator preditivo de sobrevida. Existem vários outros. Então, quer dizer, hoje nós sabemos, por exemplo, quer dizer, viemos aprender que a obesidade, por exemplo, representa um fator de risco igualmente grave. Então, um indivíduo jovem, obeso, talvez tivesse menos possibilidade de se recuperar do que enfim, um idoso de 75 anos, de perfeitamente capaz, com boa saúde. Então, esse momento em que pacientes como esse chegam na emergência e essas decisões têm que ser tomadas na falta vamos dizer assim, de materiais, foi e continua sendo extremamente angustiante. Então, eu diria que o nível de estresse que os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, todos eles tiveram e têm que enfrentar diante disso é dramático. Dramático. É dramático. Ô, Daniel, e tem uma diferença entre a saúde pública e a privada, né? A gente está vendo que agora os hospitais privados não estão tão sobrecarregados como estiveram e a sobrecarga maior está no SUS, né? Quer dizer, o que a gente percebe é que essa onda parece que está migrando. Quer dizer, a gente tem ainda algumas dificuldades de compreensão, mas parece que mesmo nas UPAs, mesmo que nas unidades de pronto atendimento e mesmo nos hospitais públicos, a frequência e a atenção para esse paciente vem diminuindo. Quer dizer, e isso o que acontece o que a gente está vendo é que com a exposição menor, o índice de pacientes graves também diminui. Então, o que a gente está vendo é um reflexo de algumas semanas atrás, em que houve
essa contenção, esse isolamento, e após aquela onda inicial, existe essa estabilização. A preocupação, é claro, na medida agora que começam a acontecer essas medidas de flexibilização, se de fato, como é que isso vai se comportar. É o que a gente está vendo, por exemplo, em alguns estados do Brasil, em que a onda começa a chegar lá, e grande parte disso vai depender da disponibilidade dos serviços de saúde. Porque o fato é que, e isso é uma outra coisa que se aprendeu, inicialmente, quando esses pacientes chegavam com falta de ar nos hospitais, por conta de uma série de critérios, esses pacientes houve aquela onda dos respiradores, né? Ao longo desse período se aprendeu que não necessariamente os pacientes se beneficiam por uma... Bom, esse termo agora se tornou super... Todo mundo virou especialista em doença pulmonar, em terapia intensiva. Então, intubação, ou seja, colocar o paciente no respirador precocemente, não parece ser a melhor conduta. Então, muitas vezes, a fisioterapia respiratória, um pouquinho de oxigênio é suficiente para essas pessoas serem cuidadas. Então, a demanda pelos leitos de CTI também diminuiu. O grande problema é que, de fato, a maioria das pessoas vai ter uma manifestação leve ou nenhuma, né, da infecção. Quer dizer, por exemplo, eu me infectei com o vírus e não tive nenhuma manifestação do processo. O grande problema é o que acontece naquele percentual que não é desprezível, quando a gente fala 10, 15% da população, se forem idosos, pode ser bem maior, que vão desenvolver um quadro grave. Pacientes com câncer podem apresentar um quadro mais grave exatamente pela presença de outras comorbidades, de outras associações. Não necessariamente pelo câncer em si, mas pelo fato de que pessoas que apresentam doença no pulmão ou alguma outra possibilidade. Então, essas pessoas continuam representando um risco grande. Ou seja, se a incidência de infecção aumenta, obviamente o percentual dessas pessoas de ficar doente também aumenta. Então, claro, é exatamente esse movimento que é uma coisa dinâmica. A gente está vendo o que está acontecendo agora, por exemplo, nos Estados Unidos. De novo, pessoas que são reinfectadas, o risco da mortalidade aumenta. Pois é, eu queria te perguntar, quando você fala as pessoas são reinfectadas, tem gente que acha que quem pegou vai pegar de novo. Mas é isso ou são novas pessoas que estão sendo reinfectadas? Exato, são novas pessoas. Eu talvez tenha me expressado mal. A gente não tem uma evidência clara, quer dizer, embora exista essa sugestão de que uma pessoa pode ficar doente 2 vezes, né? Quer dizer, reinfectado, eu digo, uma nova onda de infecção. Quer dizer, uma nova... China, né? Exato. Da mesma maneira como a gente não sabe como que nós ficamos protegidos, quer dizer, como que se desenvolve a imunidade e se ela é mantida. Ou seja, a maioria das pessoas que se infecta, né, eventualmente desenvolve esse período e elas desenvolvem, seja anticorpos ou outros mecanismos de defesa contra o vírus. Mas a gente não sabe por quanto tempo isso perdura. E a gente também não sabe exatamente como medir isso. Então, a ideia de que você, uma vez tendo tido o vírus, você está imunizado, enfim, você está protegido para sempre, não é uma questão que hoje a gente pode estabelecer de uma forma definitiva. Por isso que todas essas medidas são ainda fundamentais. Quer dizer, pessoas têm que continuar usando as máscaras, têm que obedecer às regras de distanciamento, né? Ao mesmo tempo que passados esses meses, esses 4 meses, a gente tem que entender como que essa flexibilização tem que acontecer, mas de uma forma segura, né? Quer dizer, especificamente nessa questão, por exemplo, do câncer, é um momento, é uma questão muito peculiar. Pois é, eu queria que você falasse, por exemplo, nós botamos até na chamada câncer e Covid, o que você precisa saber? O que acontece com as pessoas ou que tiveram ou que estão em tratamento de câncer? O que você recomenda que seja a atenção dela? Então, um pouquinho do histórico é importante para a gente entender, porque existe um movimento bilateral, quer dizer, nas duas direções. Havia uma preocupação do que um estado deprimido do sistema imunológico poderia representar para essa infecção, né? E a primeira impressão era de que os pacientes com câncer teriam uma morbidade, uma mortalidade muito mais elevada. Foram essas as primeiras informações que vieram da China. E essas informações vieram muito confusas, porque o câncer é mais comum em pessoas acima de 60 anos.
Então, você tinha um fator idade e tinha vários outros fatores associados que poderiam estar relacionados. Inclusive, a ideia de que o tratamento do câncer, quimioterapia, poderia estar relacionado. Então, imediatamente, e isso se tornou uma questão mundial, os tratamentos, as cirurgias, até porque a frequência nos hospitais, os hospitais eram considerados os últimos locais que nós deveríamos frequentar. Elas essencialmente desapareceram. E foi um fenômeno que aconteceu não só aqui, como em mundo inteiro. Então, admite-se que em alguns o atendimento diminuiu em mais de 40% a 50%, de uma forma uniforme. Mas as pessoas continuavam doentes, né? Ou seja, eu estou falando em geral do ponto de vista do paciente com câncer. Pois então, as pessoas continuavam em casa, então. Então, as pessoas simplesmente, quer dizer, ou as pessoas que já tinham diagnóstico ficaram preocupadas em ir buscar o seu tratamento, imagina, quer dizer, as pessoas ficaram preocupadas de sair de casa para ir receber o tratamento em algum lugar, aonde elas recebiam lugar. As pessoas que tinham diagnóstico não queriam ir para os hospitais para fazer as cirurgias. Os hospitais estavam sobrecarregados, cuidando dos pacientes infectados. Os CTIs não estavam ocupados para receber os pacientes das grandes cirurgias. E a gente, naquele momento atrás, a gente nem sabia se quimioterapia era prejudicial ou não. Uma confusão total, né? A confusão continua. Por exemplo, ontem surgiu essa história de que a cortisona é um remédio que reduz a mortalidade da doença. Durante toda a etapa inicial, a preocupação inicial é que, a cortisona diminui a imunidade. É um anti-inflamatório, mas ela diminui a imunidade. Então, como é que a primeira providência que a gente tomou, enfim, no cuidado desses pacientes em muitos locais, foi exatamente minimizar o uso da cortisona. Então, todas essas situações tornaram todo esse cuidado muito complexo. As várias sociedades no mundo inteiro se organizaram em vários aspectos. Quer dizer, a gente vê que isso aconteceu em todas as áreas. Neurologia, oftalmologia, reumatologia, as cirurgias e na oncologia, diversas áreas, no sentido de definir como é que as condutas seriam feitas, ou seja, como priorizar o tratamento de determinados pacientes. Né? E dessa maneira surgiram diretrizes no sentido de estabelecer aquilo que absolutamente era essencial de continuar e qual a segurança de se continuar. E ao longo do período, o que se viu, de fato, é que o tratamento do câncer poderia ser conduzido de modo geral sem que isso trouxesse necessariamente um risco maior para os pacientes. Mas isso implicava em as pessoas irem ao hospital também? Então, essa é uma questão. A maior preocupação das pessoas, e de fato eu acho que é exatamente essa questão do deslocamento. E até hoje, isso ainda traz uma preocupação muito grande para todo mundo. E isso é real. Quer dizer, na medida que nós nos expomos, esse risco existe. Houve uma estratégia, inclusive, de várias unidades de fazer aquilo que, enfim, começou a ser chamado de umas unidades COVID-free, ou seja, unidades em que isso não existe. O que, obviamente, é um fator ilusório, porque essas unidades eram hospitais em que os pacientes infectados eram direcionados para outras unidades, para garantir, ou pelo menos para tentar fazer com que, vamos dizer assim, o fluxo de pacientes pudesse continuar acontecendo. E eu acho que essa foi uma medida adequada e deve ser, porque se isso daqui continuar dessa maneira, principalmente por razões não claras, como hoje é a minha percepção, na maioria das circunstâncias do paciente com câncer, o que nós vamos ver na verdade, a segunda onda vai ser a segunda onda de mortalidade pela doença de base. Ou seja, a gente vai ver os pacientes que não vão morrer do vírus, vão morrer do câncer. Porque a doença... Quer dizer, o câncer não desapareceu. Mas... Nenhuma doença desapareceu, né, Daniel? Está tudo aí. Exatamente. Mas o impressionante é que mesmo nas emergências, doenças como... Estava conversando com um colega de São Paulo hoje, me falando que eles... Enfim, doenças como uma leucemia aguda, por exemplo. É uma doença que não tem nenhuma relação epidemiológica. E eles viam aproximadamente 6, 10 pacientes por mês na USP, lá em São Paulo.
esses pacientes desapareceram. Então, ou seja, muitos desses, a preocupação era, e isso eu estou falando no sistema público, eu não estou falando no sistema privado. Então, eu estou falando de pacientes em que a preocupação era tão grande em que simplesmente eles deixaram de procurar serviços médicos. E isso daqui é um risco enorme, porque provavelmente muitos pacientes, até hoje, né, algumas doenças, de fato, já estão resultando em mortes hoje que não são associadas diretamente à Covid. Eu diria que são vítimas do vírus, mas indiretamente. Porque o vírus... Não, é algo assim de uma complexidade muito grande. A gente, por exemplo, procedimentos diagnósticos, quer dizer, colonoscopias, biópsias, todas essas foram retardadas. Mamografias, enfim, exames ginecológicos. Então, nós certamente vamos ver nos próximos, enfim, meses, anos, um aumento da incidência desses cânceres que poderiam ter sido detectados num estágio mais inicial e que vão se apresentar numa fase mais avançada. E isso também tem que ser posto na conta do vírus, né? Então, infelizmente. Então, essa preocupação no sentido de controlar a pandemia tem um significado muito maior do que, enfim, essa questão, obviamente, imediata, que é a mais dramática, né, que esse processo trouxe para todas as sociedades no mundo, mas certamente isso vai deixar sequelas ainda por muito tempo, por muito tempo. O Daniel, a gente quando pensa assim na questão do câncer com a Covid, foi bom, importante você falar, porque as pessoas sempre acham que o paciente que tem câncer está, vamos dizer assim, com um caminho muito pior. Mas você esclareceu bem aqui que as doenças de base das pessoas, essas é que podem trazer muito mais risco para os pacientes com câncer. Quer dizer, a obesidade, você falou, imagino que a hipertensão, né? Isso. Eu posso imaginar o tabagismo, né? Sem dúvida. Dentro do pulmão. Isso. Que mais que outras seriam essas doenças de base que comprometeriam mais do que o próprio câncer em si? A gente viu, como você falou aí, eu me lembrei, hoje 101 anos saindo do Covid. Exato. Uma mãe de 90 anos ficou boa. Exato. Exato. Quer dizer, obviamente, tudo depende, em vários aspectos, até da capacidade da estrutura, dar o suporte para que esse paciente se recupere. Claro. Quer dizer, o atendimento dele. O atendimento, o comprometimento de toda a equipe, a possibilidade da equipe poder funcionar, o suporte que vai além dos respiradores, né? Esse paciente na terapia intensiva, eles desenvolvem, enfim, um grau de complicações hematológicas. Quer dizer, na verdade, às vezes eu quase penso que isso é quase uma doença originária desse processo, que o vírus desencadeia uma tormenta inflamatória que envolve uma série de processos hematológicos que, sem dúvida nenhuma, ele se assemelha a muitas das situações que nós, hematologistas, temos que nos confrontar. Mas o fato é que, por exemplo, especificamente em relação ao câncer, os pacientes com câncer de pulmão, de fato, pelo fato da doença pulmonar prévia, muitos pacientes que, infelizmente, têm comprometimento pulmonar por metástases, esses pacientes realmente constituem um risco grande. Outros pacientes são os pacientes com doenças hematológicas, em várias análises, pacientes que, enfim, são submetidos a tratamentos específicos. Mas, se você for analisar isso em diversos estudos, a situação é extremamente confusa, né? Os dados iniciais, como eu falei, por exemplo, na China, reportavam uma coisa, à medida que o número de pacientes analisados aumentava, a gente ia vendo que, de fato, esses fatores não são importantes. Existe um medicamento específico que é usado, enfim, essa chamada imunoterapia do câncer, né? E, enfim, que é tão falada sobre... Ela, na verdade, ela cria uma situação em paralelo a esse processo que o vírus causa. Ou seja, ela cria um aumento da reação do corpo contra o câncer. Então, isso é o que é a imunoterapia moderna do câncer. Então, houve uma preocupação que o uso desses remédios pudesse aumentar a reação inflamatória contra o vírus.
Que né? seria a tormenta, que vem Que depois. seria a tormenta, exatamente, essa tempestade inflamatória. Na verdade, quando isso foi analisado, isso não se verificou como sendo um aspecto importante. Então, o que acontece é que quantos pacientes tiveram os seus tratamentos interrompidos por essa preocupação que acabou não se concretizando com estudos subsequentes. Então, para você ter uma ideia, eu comecei a computar isso por conta de algumas dessas apresentações. Em abril, há 2 meses atrás, existe um repositário de publicações em que analisava em que aproximadamente 4.000 publicações tinham sido feitas se eu colocasse o termo Covid-19. Passados 2 meses, nós estamos com 20.000. Ou seja, em 6 meses, de janeiro até agora, mais de 20.000 publicações, e sem dúvida delas, muitas delas são extremamente confusas. A gente vê agora que uma droga entra no dia, outra droga sai no outro, um estudo é bom, o estudo é ruim, o estudo é criticado. Então, é realmente muito difícil, nessa pressão que existe para buscar uma solução do problema, poder controlar todos os fatores que, de fato, são relevantes para você poder interpretar um resultado. Então, muitas vezes, existe uma precipitação, às vezes é involuntária, às vezes é motivada por outros motivos, mas o fato é que isso resulta numa confusão gigantesca da população. A gente vê esse aspecto dessas drogas, por exemplo, a história da novela da cloroquina parece que não acaba nunca, né? Eu até queria perguntar, há pouco tempo, aquela revista Lancet, que tinha feito um estudo enorme contra a cloroquina, o estudo foi totalmente jogado fora, porque disse que era uma empresa que não tinha a menor seriedade, todo, e vários especialistas brigaram para isso, para essa revista poder dizer essa verdade. Então, perdeu-se. Quer dizer, a gente fica na dúvida agora que as publicações científicas estão realmente aprofundadas nas questões? A questão da cloroquina, obviamente, aquela foi uma publicação. Realmente reuniu mais de 90.000 pacientes, mas foi um estudo, exatamente essa crítica de estudos retrospectivos. Todas, a enorme, vamos dizer assim, volume de publicações confere e se deve, na verdade, elas concretizam isso que agora aconteceu. O FDA suspendeu, revogou a licença para que a droga fosse utilizada livremente. Então, quer dizer, eu acho que eu não acredito que isso vai ser a pá de cal na cloroquina. Existem ainda, vamos dizer assim, defensores, mas baseados não numa evidência clara. A gente sabe que o que se reproduz numa placa de laboratório não se traduz necessariamente no ser humano, que é uma situação muito mais complexa. Ainda mais numa situação como essa, em que existem tantos fatores envolvidos, mas não existe nenhuma evidência sólida para o uso da cloroquina, seja antes ou seja, como preventivo, nem como para minimizar as reações que acontecem no paciente internado. Eu acho que isso aí é muito claro, pelo menos para mim é muito claro, diante de todos os outros estudos. Ou seja, o estudo do Lancet pode ter sido um estudo mal construído, do ponto de vista metodológico e das questões como eles foram feitos, mas existem tantos outros que demonstraram o mesmo fenômeno. Então, deixa eu te perguntar uma coisa, Daniel, porque eu já entrevistei outros médicos e eu faço sempre essa pergunta. Porque o que eu tenho entendido de todas essas entrevistas? Que existe um período de 1 a 6 dias que é o período do vírus agir. E depois desse período, dos 6 dias em diante, já veria aquela tormenta que seria a resposta do organismo. isso. E que a cloroquina seria indicada nesses dias do 1º ao 6º dia, que seria combater a virose, e não a reação do corpo. Eu realmente acho que tomaram a cloroquina no 3º dia e ficaram boas. Estavam com falta de ar, estavam muito mal e melhoraram. Eu conheço pessoas que tiveram esse é o problema. Perguntando, mas será possível? Será que não é porque estão falando na cloroquina durante a internação, que aí a pessoa já está malíssima e não teria que ter sido antes da internação? Eu sou uma leiga, estou perguntando para um especialista. Não, claro, quer dizer, essa é uma situação de grande confusão. Mas se a gente imaginar o seguinte, que a maioria das pessoas vai ter um curso benigno,
se eu tomar um comprimido de água com açúcar, eu vou evoluir bem também. Então, quer dizer, eu vou evoluir bem independente da cloroquina, mas existem alguns fatores que desencadeiam a reação grave que, de fato, eles, até agora, não existe nenhuma comprovação de que a cloroquina funciona. Tanto que ela não faz parte do protocolo de tratamento em nenhuma, vamos dizer assim, em nenhum dos sistemas, seja no sistema inglês, seja no sistema chinês. Na Academia Nacional de Medicina, nós tivemos a oportunidade de discutir com várias outras academias, e foi essa a decisão. E, na verdade, a NIH, nos Estados Unidos, também não reconhece isso como sendo um tratamento. E até hoje, a Organização Mundial de Saúde havia um estudo grande em que a cloroquina fazia parte exatamente de um dos braços e ele foi suspenso. Se ela vai demonstrar um efeito profilático inicial, bom, isso tem que ser documentado e deveria ser documentado antes de ser recomendado. A questão a preocupação é que a cloroquina não poderia servir, não deve servir como uma, vamos dizer assim, uma justificativa para que as pessoas abandonem a única prática que de fato previne a doença, que é o distanciamento à máscara e as medidas de proteção. Então, pois é, mas essa é que é a preocupação nesse sentido. Então, quer dizer, eu espero, quer dizer, a gente ainda está aguardando para ver os dados definitivos. O grupo inglês realmente apresentou ontem esses resultados com a dexametasona em pacientes que apresentavam um quadro grave. Faz sentido. Quadro grave. Quadro grave. Isso, na iminência de eles irem para o respirador. O que faz sentido, já que a droga é um anti-inflamatório, ela foi usada em doses relativamente baixas do anti-inflamatório. E, enfim, todos nós estamos na expectativa de ver os dados concretos. Porque, dependendo do grupo que nós selecionarmos, existem determinados pacientes, por exemplo, que os chineses identificaram, que tinham um prognóstico muito ruim, baseado em algumas alterações do sangue, algumas células do sangue, chamadas linfócitos, se eles estavam muito baixos, baseado no peso, na idade e na medida de um desses marcadores inflamatórios. Então, para pessoas que tinham mais de 55 anos, eram obesos, tinham esse marcador inflamatório e não tinham linfócitos, no grupo deles, a mortalidade foi quase de 100%. Nossa. Então, o que vai ser importante ver com a dexametasona é quais foram os grupos que de fato se beneficiaram. Porque pode ser que exista realmente um grupo que se beneficie disso. E pode ser que exista um grupo em que isso não seja importante. Né? Gente, essa doença é uma coisa assim, ela parece que ela se materializa e desmaterializa e vai para um lado e vai para o outro. É um negócio assim, esse vírus inacreditável. A outra coisa que também é importante em termos de mortalidade, quando a gente vai analisar, quer dizer, é a capacidade de dar suporte. Quer dizer, se eu entrar num lugar, no interior, enfim, numa área em que o número de leitos de CTI, a expertise para cuidar desses pacientes é baixa, certamente não vai ser a dexametasona que vai fazer a diferença. Né? Quer dizer, nós precisamos entender que o elemento humano continua sendo fundamental no cuidado. Né? E isso daqui que é uma das coisas, uma das estatísticas mais tristes, eu diria, aqui no Brasil. No dia 8 de maio, eu me lembro bem desse dia, porque era próximo do dia, do aniversário da Florence Nightingale, que fazia 200 anos, que foi a criadora da enfermagem, a mãe da enfermagem. E o que acontece é que, nesse dia, o número de enfermeiros e profissionais de saúde, de enfermeiros, técnicos de enfermagem falecidos no Brasil era de 108, quando o número de profissionais, enfermeiros e técnicos no mundo era de 213. Nossa. Eu me lembro muito bem desses números. Então, isso é dramático, reconhecendo como que esse grupo foi tão prejudicado e diante das dificuldades do sistema e da sua determinação em cuidar daqueles que chegavam. Então, eu acho que, de novo, a nudez aí que foi exposta com o vírus, ela é dramática porque a gente vê que ela envolve
tantos aspectos que eram limitados da nossa assistência, do serviço de assistência público e privado, né? Quer dizer, ninguém estava preparado para isso. A gente vê, eu acho que esse vírus trouxe os americanos de joelhos em Nova York, no sentido de que, quer dizer, aquela empáfia de que nós temos o maior sistema mostrou que esse sistema não foi capaz de impedir a mortalidade dramática, que continuam, enfim, sendo, e como que o sistema de saúde público nosso ainda foi extremamente positivo no sentido de minimizar esse processo. Então, apesar das nossas dificuldades, nós ainda conseguimos atender com muitas limitações, sem dúvida nenhuma, muitas limitações, a grande parte da população que não tinha acesso enfim, aos hospitais privados, mas nem por isso se viu uma menor dedicação dos profissionais naquelas áreas. Então, quer dizer, os exemplos são gigantescos de profissionais e de dedicação. Com certeza. O Davi, eu estava também querendo, Daniel, estava querendo te perguntar uma coisa que eu ouvi também de um médico, é o seguinte: no ambiente hospitalar, nesse ambiente de CTI, ele tem uma carga viral muito alta. E que essa carga viral é que deixa os profissionais que trabalham muito mais vulneráveis do que se você estiver em qualquer lugar. Porque a carga viral é muito grande. Quer dizer, a carga viral dentro de um ambiente é determinante para que haja mais ou menos contaminação, é isso? Então, sem dúvida, se a gente imaginar que pela transmissão do vírus e pela permanência dele no ar durante um período bastante significativo, você pode imaginar o que é o tempo de permanência daqueles profissionais com os óculos aderidos à face, as máscaras, e o fato de que você o tempo inteiro está tendo que fazer alguma coisa com as mãos e se preocupar para não se contaminar, da forma de colocar máscara, da forma com que você tira a máscara para você beber água, como é que você vai beber água, como é que você vai se alimentar, como é que você, enfim, vai fazer todas as suas atividades e, ao mesmo tempo, manter o cuidado numa área de exposição muito grande. Você vê, por exemplo, os anestesistas, né, que precisam, enfim, fazer os procedimentos que têm que ser feitos, né, exposição o cuidado que tinha que ser, e mesmo os profissionais no CTI que precisavam entubar esses pacientes, né? Então, quer dizer, o grau de exposição e a quantidade do vírus, sem dúvida nenhuma, era importante. Tanto que também existem vários estudos mostrando que existe uma correlação entre a quantidade de vírus que uma pessoa tem e a sua evolução. Então, quer dizer, quando a gente faz aquele PCR, o teste lá do cotonete, a maioria dos resultados é sim, não. Né? Sim, não. Mas isso não é suficiente. Existe sangue. Não do sangue. O PCR que identifica o material do vírus, existe a possibilidade de você medir se essa quantidade é grande ou pequena. Então, existem algumas pessoas que têm muito vírus quando são diagnosticados, outras pessoas que não têm uma quantidade tão grande do vírus. Então, eu, por exemplo, quando eu fui infectado, eu acabei fazendo meu exame no laboratório de referência lá no Fundão, né, numa fase bem inicial. E a minha carga viral, como a gente chama, não era muito elevada, né? Talvez isso tivesse alguma correlação com o fato de eu não ter tido uma evolução desfavorável. Outras pessoas... Eu também tive. Pois é, mas o que acontece... Vibrando. Exatamente. Então, o que acontece é que outras pessoas, por vários fatores, e que apresentam uma quantidade do vírus mais elevada, podem ter uma evolução mais desfavorável. Então, por que o vírus existe em algumas pessoas de uma forma ou de outra? Bom, essa é uma outra, mais uma das incógnitas, né? Porque provavelmente algumas pessoas, na verdade, quer dizer, essa é quer dizer, existem algumas questões que levam a isso. Mas se a gente pensar bem, todos nós temos um grau de imunidade a determinados agentes biológicos, né? É o que se chama de imunidade inata. Essa imunidade, que é determinada por uma outra via, que não é exatamente a via dos anticorpos, né? Ela, em algumas pessoas, eu acredito, talvez seja suficiente para eliminar o vírus na entrada dele. Ou seja, talvez seja essa a razão pela qual a maioria das pessoas não fica doente.
E não tem anticorpos, né? Porque elas não desenvolveram anticorpos, mas elas não ficam doentes. Pois é. Ó, eu posso falar? O meu marido, Cláudio Pereira, ficou com o tempo todo e ele nunca teve coronavírus e nem desenvolveu anticorpos. Eu conheço outros casais na mesma situação. Sim. Então, uma das explicações que eu considero para isso, enfim, vendo agora, e certamente agora que os estudos com vacina vão começar a evoluir, até para a gente poder entender como que a imunidade se desenvolve, certamente existem indivíduos que têm uma outra via do sistema imunológico suficientemente capaz de eliminar o vírus, de forma que ele, muitas vezes, ele nem consegue se desenvolver dentro do organismo. Ele é eliminado nas vias imediatas. Então, é bem possível que isso exista. Isso precisa ser melhor estudado. Isso vai ser muito importante para esse acompanhamento, como você falou. Algumas pessoas, como eu, até hoje, 10 semanas, eu não tenho nenhum anticorpo. Então, eu medi sequencialmente isso e não tenho nenhum anticorpo. Isso significa que eu não... Eu tenho. Você tem. Então, eu não tenho. Isso significa que eu estou doente? Não. Isso significa que eu vou ficar doente? Não. Isso talvez represente que essa outra via que eu lhe mencionei talvez seja suficientemente capaz de manter o vírus em xeque. Ele foi eliminado pelo sistema, mas que eu nunca fui capaz de desenvolver esses anticorpos. A maioria das pessoas acaba desenvolvendo. Mas isso não quer dizer que esses anticorpos são responsáveis pela imunidade. É um negócio complicado. No seu caso, você teve, mas não desenvolveu anticorpos. Você é uma pessoa que pode pegar de novo porque não tem anticorpos? Essa é uma boa pergunta. Eu não sei. Ninguém sabe, na verdade. Na verdade, ninguém sabe. Exatamente. Quer dizer, isso é importante, até porque a gente vai ter uma pergunta muito importante para frente, porque os testes com as vacinas estão começando. Como é que você vai avaliar se uma pessoa desenvolveu uma resposta positiva à vacina? Primeiro, ela não vai poder ficar doente. Por essa razão é que ela vai, pelo menos essa vacina que está vindo de Oxford, o ensaio que está começando aqui no Brasil, vai atingir primariamente profissionais de saúde. Um grupo vai receber a vacina e outro grupo vai receber uma formulação, acredito que seja esse placebo. Então, por que no profissional de saúde? Porque eles estão muito expostos. Então, o que vai se medir é se, de fato, eles são capazes de desenvolver a doença ou não. Essa vai ser uma medida concreta. Mas também é preciso saber se essa resposta imune pode ser medida e se essa resposta se mantém. Porque para uma vacina também ser eficaz, é preciso que ela promova uma resposta imunológica, mas que a gente veja que ela se mantém um tempo. Porque se ela se mantiver por 2 meses, obviamente essa não é eficaz. Felizmente, quer dizer, existe a experiência de outros coronavírus, né? Coronavírus não é uma... Às vezes as pessoas também têm essa ilusão que coronavírus é uma coisa da China. Não é. Existem centenas de espécies de coronavírus aqui no Brasil. Bom, esse é o 19. Essa daqui é o número 19. Essa foi a mudança, mas existe potencial para novas mutações surgirem. Essa é uma das razões que é fundamental, quer dizer, que a gente preserve e garanta que o habitat lá dos coronavírus, lá nos morcegos, continue lá. Né? Quer dizer, então é muito importante garantir que áreas não sejam devastadas, que a Mata Atlântica continue sendo preservada. E também o mercado de animais vivos, né? Quer dizer, o ambiente, claro que essa foi uma das condições favoráveis, mas existem várias outras que potencialmente podem causar essas mutações. Mas, de qualquer maneira, do ponto de vista das vacinas, vai ser importante avaliar essa resposta. E talvez a produção de anticorpos não vai ser a única medida importante para identificar pessoas que estão protegidas do vírus. E até saber se elas podem ser, de fato, reinfectadas ou não. Então, o que seria de importante? Você falou que não vai ser, a produção de anticorpos não vai ser o mais importante. O que vai ser o mais importante? É a validade da vacina? Não, eu não digo que não vai ser o mais importante. Eu estou dizendo assim, vai precisar ser medido. E a verdade é que não necessariamente esse anticorpo que é medido
agora nos testes, que vai ser a medida para definir a imunidade. Ou seja, existem classes de anticorpos que vão precisar ser quantificadas. Eu acho que circulou, e isso é uma noção importante, existe dentro desse grupo de anticorpos que surgem uma determinada classe chamada de anticorpos neutralizantes. Esses são os anticorpos que bloqueiam o ponto da célula onde o vírus entra. Então, e é isso que vai ser analisado? Isso tem que ser analisado porque esses são os anticorpos que nós queremos desenvolver. Certo. Então, isso precisa ser medido. Ou seja, essa medida de IgG positivo, na verdade, ela tem uma importância epidemiológica. Ela nos informa por onde o vírus andou. Mas ela não nos diz, por exemplo, o grau de infectividade, se essas pessoas, por exemplo, ainda podem transmitir o vírus. Então, a situação, nesse momento, continua sendo aquela mesma inicial. Quer dizer, se a gente aprendeu alguma coisa nesse período todo, na verdade, a gente já sabe isso desde a Idade Média. Distanciamento e proteção continua sendo, nesse momento, muito mais importante que a vacina. Então, o que acontece é que muitas pessoas, às vezes, acham que os testes da vacina começaram e que a vacina está logo ali. Não é isso. Não é isso. Para uma vacina se mostrar eficaz, nós precisamos de meses, às vezes até mais tempo. Algumas vacinas que se desenvolveram levaram anos para serem desenvolvidas. É claro que, felizmente, hoje existe uma concentração de cérebros, enfim, todos os laboratórios do mundo, né? No mundo, né? Voltadas para isso. Então, quer dizer, eu acho que existem mais de 100 iniciativas de vacina, talvez mais do que isso. Então, eu espero, enfim, todos nós esperamos que enfim, um desses protocolos, uma dessas investigações seja eficaz e que a gente consiga, de fato, isso no tempo mais curto possível, identificar aquilo que vai nos dar essa proteção. Mas até lá, a gente tem que ter muito cuidado e não transgredir isso que, enfim, é verdadeiro há séculos. Que numa pandemia, quer dizer, a gente se protege e o mais incrível, quer dizer, para mim é o seguinte, é que isso também, usar a máscara, é a maior expressão de solidariedade que a gente pode ter. Eu acho, de respeito ao próximo, da saúde coletiva. Ou seja, quando a gente usa máscara, a gente protege o outro. E o outro nos protege quando eles usam máscara. Então, essa relação é que eu acho que precisa ficar muito clara, quer dizer, no sentido de que a máscara não é só para nos proteger. Ela protege o outro porque nós podemos estar contaminados, sem saber. Então, é por isso que essa precaução é tão importante para ela ser preservada. Quando tudo isso começou, aquele cuidado extremo com papelão, plástico, a gente realmente pensava que, enfim, se a gente tocasse em algum lugar, a gente poderia ficar infectado. Isso começa a ser reavaliado. Certamente isso não é tão importante quanto a transmissão das partículas pela via aérea. Eu até estava um artigo hoje americano, que uma amiga minha dos Estados Unidos me mandou, falando que o problema é o aerosol, quer dizer, é aquela gotícula microscópica, menor do que o normal de um perdigoto, que o perdigoto está falando, e esse caminha muito mais rápido e que esse tem um potencial pior de contaminação. Eu queria ouvir você, é isso mesmo? Olha, isso foi até medido. Então, isso saiu uma publicação lá em março, avaliando qual a velocidade com que a projeção desse aerossol sai na tosse. E a velocidade é mais de 8 metros por segundo. Quer dizer, 8 metros por segundo é quase a velocidade do Bolt quando ele correu os 100 metros, né? Ele corre 10 segundos. Então, quer dizer, isso projeta rápido e vai a uma distância de quase 2 metros mesmo. Então, manter esse distanciamento é importante. Quer dizer, definitivamente, sem a máscara, quer dizer, se essa pessoa estiver contaminada e ela tiver, enfim, passar isso para uma outra pessoa, estiver próximo, então, obviamente, existe esse risco, né? E isso é muito grave porque a gente não sabe quem é que vai ficar doente. Quer dizer, uma dessas pessoas pode não acontecer nada, mas uma outra pessoa ela pode ficar muito doente e dessa maneira trazer uma ameaça gigantesca para toda
enfim, toda essa comunidade, essa rede de situações que estão envolvidas, né? Então, cuidado Daniel, extremo. Daniel, saiu uma pesquisa também no New York Times de 511 epidemiologistas, infectologistas. Você deve ter visto essa Eu vi, pesquisa eu também. vi a matéria. Eles, como é que eles iam fazer da vida deles daqui para frente? O que, que É, eles fariam da vida cotidiana e o que, que eles não vão fazer mais? Eu fiquei é, muito impressionada que muitos deles diziam que só vão viajar daqui a um ano de é, avião. exato. Então, se Tem você gente que olhar, nunca mais vai dar a mão para outra pessoa. se você olhar, agora o mais dramático dessa pesquisa é que se você olhar a pesquisa e ver o número deles e ver percentualmente, o número mais frequente é de 40% a 50%, ou seja, não existe consenso absoluto em relação a essas questões. Ou seja, daqueles não sabemos Não como que sabemos é vão. vital. Exatamente. Quer dizer, ou seja, existem alguns que acham que você não vai poder viajar em um ano, outras pessoas não sabem exatamente quanto que elas vão poder levar os seus filhos para a escola, quando que você vai poder voltar a frequentar um cinema, quando que os esportes de grupo, coletivos vão poder voltar a acontecer, quando que a gente vai voltar a se reunir fisicamente, não só através desse meio virtual. Então, a verdade é que as opiniões se dividem. A gente ouve epidemiologistas falando de uma determinada maneira e quando a gente começa a fazer projeções, eu acho que a única coisa que a gente sabe é que nem Sêneca falou, né? Que a única coisa que a gente sabe é que a gente não sabe. E a gente não sabe com certeza o que de fato isso vai acontecer, se essa segunda onda, como é que ela vai se desenvolver, como que a gente vai poder, de fato, manter a sanidade, porque essa é uma outra preocupação muito grande, né? A gente vê, quer dizer, é uma das coisas mais dramáticas e assim muito sofridas mesmo é ver essa situação dos idosos isolados, muitas vezes em casa, separados das suas famílias, sem poder ver, se aproximar, enfim. Todos nós podemos falar por nós mesmos quantas pessoas queridas que a gente deixou de abraçar. Uma das cenas, inclusive, mais dramáticas falando nesse sentido, quer dizer, quando a gente tem um paciente com câncer e esse paciente, infelizmente, tem uma evolução desfavorável, nós temos um tempo, quer dizer, desde que a gente convive com esse diagnóstico, o processo pode se evoluir, quer dizer, podemos avaliar os valores, estabelecer ao longo do final da vida, reconhecendo a limitação, aquilo que é importante para que a qualidade de vida se mantenha até o final. O processo de despedida é um processo precioso no sentido de garantir que, vamos dizer assim, todos os desejos possam ser dentro das limitações concedidas. O que acontece numa situação em que você tem que se despedir do seu ente querido por vídeo, velórios virtuais? Quer dizer, não existe nada mais cruel. Você não poder enterrar, nem sepultar. Como é que você vive o luto? Como é que você vive o luto depois de ter um processo como esse em que você não pôde acompanhar a trajetória do seu ente querido? Como é que essa pessoa que vai ser entubada, nós vimos cenas dessas pessoas virtualmente se despedindo da família. Quer dizer, é um negócio, de uma perversidade isso, do ponto de vista pessoal, grotesco, quer dizer, grotesco. Porque a pessoa sabe que pode não voltar, né, e não vai poder ver nunca mais. Olha, eu perdi amigos, amigas, tem pessoas... Hoje mesmo morreu um designer de joias maravilhoso, Pedro Torres, era uma figura ímpar, ele morreu também. A gente tem uma notícia triste, quantos artistas, pessoas assim, anônimas e famosas, né? Todo mundo já deu alguém nessa pandemia. Passar incólume. Então, eu já me referia... Maltrata a alma. Eu já me referi de uma forma equivocada a isso, do ponto de vista da interpretação, porque uma coisa é fato, o vírus é de fato democrático, ele atinge a todas as pessoas, todas as camadas, mas, infelizmente, numa sociedade desigual, a resposta ao que acontece é totalmente diferente, né? Então, a gente vê o mesmo vírus, mas o fenômeno acontecendo de uma forma absolutamente cruel
e mais cruel, porque a perda é sempre, enfim, é irreparável, mas a gente vê como isso acontece, como que esse é o sofrimento expresso em todas essas situações é realmente algo intolerável, sabe? Então, eu acho que as imagens, todas as imagens que enfim, nos acompanham todos os dias, né, nesses noticiários há meses, né, essas semanas. Então, eu acho que isso trouxe, principalmente para quem, enfim, infelizmente, quem convive diariamente com essa questão da terminalidade, com a finitude da vida, que é uma realidade, né? Quer dizer, a morte faz parte da vida. Mas a morte como um processo em que nós possamos identificar as necessidades e buscar atender e qualificar, dar a melhor qualidade de vida. E isso, definitivamente, é a pior qualidade de morte que a gente pode imaginar. É verdade. Quer dizer, é algo assim de uma crueldade. Da quer dizer, não é só morrer. Né? Você tem que fazer um ritual para poder testar. Exatamente. Ritual em qualquer religião, e mesmo as pessoas que não têm, é uma pessoa que tem que ter um ritual de enterrar os seus mortos, chorar os seus mortos. Exato. E a presença da família e dos amigos é fundamental nessa hora, que você se sente o acolhimento e o apoio. E você não tem nada disso, né? É uma coisa que a pessoa fica sozinha naquela situação. Exatamente. É muito dramático. Muito. É muito dramático, Daniel. Daniel, eu também queria aproveitar, eu acho que a gente ainda tem um minuto. Eu tenho visto algumas moças muito jovens fazendo depoimentos assim, belíssimos e contundentes, que são meninas que tiveram câncer de mama muito jovens. Né? Eu entrevistei até há pouco tempo uma menina que tem um blog chamado Uma Linda Janela, a Linda, e eu fico impressionada por que acontece e a gente vê cada vez mais em mulheres tão jovens. Bem, existem vários fenômenos que a gente pode identificar. Se a gente analisar só a trajetória, em 2030, o câncer vai ser a principal causa de mortalidade no mundo, ultrapassando as doenças cardiovasculares, aqui no Brasil, inclusive. Né? Vai ser a principal causa de mortalidade. Se a gente olhar isso num corte transversal, parece o aumento da incidência ao longo dos anos, ele não teve um aumento muito dramático de uma forma universal. Existem algumas doenças em que isso é peculiar. Por exemplo, o câncer do intestino grosso. Então, câncer de intestino costumava ser uma doença do idoso, tanto que nós, enfim, um dos métodos de prevenção era a colonoscopia, só era proposto de pessoas acima de 50 anos e não era feito frequentemente. Câncer de colo hoje é a segunda principal causa de câncer no Brasil, em homens e mulheres. Ele ultrapassou o câncer de colo de útero. Nós vamos acabar, tem que ser rapidíssimo. Câncer de colo de útero. Então, existem vários fatores e fatores ambientais, com certeza. Existem outros aspectos genéticos que começam a ser identificados, de forma que existem vários fatores responsáveis por essa questão, mas eu diria que, fundamentalmente, nós vamos ter ainda o tabagismo e, principalmente, a principal causa de câncer nos próximos anos vai ser a obesidade. Então, ser obeso é ruim para a Covid e para o câncer. Daniel, muito obrigada. Agradeço demais a sua entrevista. Nós vamos acabar e eu quero te dizer que foi maravilhoso poder contar com você aqui. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. E amanhã estou de volta aqui, gente. Vamos falar sobre fé nesse momento também com a Clara Magalhães. Gente, um beijo. Daniel, muito obrigada. Tchau, tchau.